Portuguesas e portugueses, desde a sua tomada de posse, em 26 de novembro de 2015, o Governo cumpriu, um após outro, todos os compromissos que assumiu para com os portugueses e com a maioria parlamentar que viabilizou na Assembleia da República a sua formação. Ao contrário do que muitos então recearam, foi possível assegurar estabilidade política, recuperar a credibilidade internacional do país, reverter todas as medidas que haviam cortado o rendimento dos portugueses, estabilizar o sistema financeiro, incutir confiança no investimento. Assim, conseguimos assegurar um período sustentado de crescimento económico acima da média europeia, de forte redução do desemprego, de progressiva valorização dos rendimentos, redução da pobreza e das desigualdades, com uma sólida melhoria das finanças públicas, com diminuição do déficit orçamental e da dívida pública. Em todas as medidas adotadas, da reposição de vencimentos e pensões à redução do IRS e do IVA, da gratuitidade dos manuais escolares à redução do número de alunos por turma, da diminuição em 25% das taxas moderadoras ao novo regime dos passos sociais, da valorização do abono de família aos aumentos extraordinários das pensões, do aumento do salário mínimo nacional à reposição dos feriados nacionais. Em todas estas medidas, sempre tivemos em conta não só a compatibilidade com a disponibilidade orçamental e o crescimento económico do presente, como também a sua sustentabilidade futura, de modo a garantir que nenhum passo seria maior do que a perna, garantindo sempre a irreversibilidade de cada uma destas medidas. Cada medida foi avaliada e adotada com a conta, peso e medida adequadas. Como disse, em 22 de maio de 2017, quando a Comissão Europeia encerrou o nosso procedimento por déficit excessivo, não podemos voltar a perder o que hoje alcançamos. Devemos, por isso, prosseguir o caminho que estamos a construir com uma política orçamental responsável que acompanha o triplo desígnio de termos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Foi também com esta preocupação que conduzimos a nossa política na administração pública, repondo progressivamente a totalidade dos salários e remunerações complementares que haviam sido cortadas, o horário de trabalho que tinha sido alterado unilateralmente, integrando nos quadros os que ilegalmente eram mantidos em situação precária, reforçando os serviços públicos com novos recursos humanos e iniciando, como previsto, em janeiro de 2018, o descongelamento das carreiras de todos os trabalhadores e servidores do Estado. Assim, ao longo deste ano e meio, já tiveram oportunidade de progredir mais de 350 mil funcionários que tinham as suas carreiras anteriormente congeladas. Nem no programa do Governo, nem no programa eleitoral de qualquer partido estava previsto que o descongelamento das carreiras fosse acompanhado da recuperação do tempo, entretanto, decorrido. O que se previa e foi cumprido era muito claro: repor o tempo a contar, sem pretender refazer a história. Contudo, na Lei do Orçamento de Estado para 2018, veio impor ao Governo o dever de negociar com os sindicatos, e cito, a expressão remuneratória do tempo de serviço em corpos especiais, tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização com os recursos disponíveis. Foi assim que assinámos uma declaração de compromisso com os sindicatos dos professores que previa a mitigação
do impacto do congelamento. De boa fé e com o escrupuloso respeito pelo determinado pela Assembleia da República, iniciámos negociações procurando acordar uma solução que fosse no presente e no futuro financeiramente sustentável e que assegurasse igualdade de tratamento dos professores relativamente aos restantes corpos especiais, como os magistrados judiciais e do Ministério Público, os militares das Forças Armadas ou da Guarda Nacional Republicana ou os oficiais de Justiça. Durante este longo período, confrontámos-nos com a continuada intransigência sindical, que nunca se moveu da repetida reivindicação de 9 anos, 4 meses e 2 dias, recusando sistematicamente as propostas do Governo. Finalmente, chegámos a um ponto em que já nada justificava prolongar o impasse negocial e que o que importava era consolidar o compromisso que havíamos assumido de mitigar os efeitos do congelamento. Assim, aprovámos um decreto-lei que assegurou a todos os professores e educadores de infância o correspondente à recuperação de 70% do respectivo módulo de progressão, ou seja, 2 anos, 9 meses e 18 dias. Esta solução foi naturalmente também adotada para os restantes corpos especiais, conforme decreto que já aprovámos em Conselho de Ministros e que aguarda promulgação por Sua Excelência o Presidente da República e que assegura, do mesmo modo, a recuperação de 70% dos respectivos módulos de progressão em cada uma destas carreiras. Ontem, a Comissão Parlamentar de Educação da Assembleia da República aprovou, na especialidade, um conjunto de normas que, independentemente das muitas dúvidas de inconstitucionalidade que suscitam, é socialmente injusto e financeiramente insustentável. Apesar de ainda não estar concluído o processo legislativo, é dever do Governo ser desde já muito claro para com os portugueses quanto às consequências da votação de ontem. Primeira, a criação de um encargo adicional de pelo menos mais 340 milhões de euros entre este ano e o próximo, devido ao pagamento de retroativos relativos a 1 de janeiro de 2019. Segunda, a aplicação deste diploma ao ano 2019 implicaria necessariamente um orçamento retificativo, o que quebraria a regra da estabilidade e da boa gestão orçamental que tem vindo a ser cumprida todos os anos desde 2016. Terceira, a necessária extensão deste diploma aos demais corpos especiais, por si só, implicaria um acréscimo da despesa certa e permanente de 800 milhões de euros em cada ano. Quarta, como já hoje vieram declarar as duas centrais sindicais, a restrição desta solução aos professores e restantes corpos especiais colocaria em situação de desigualdade os demais funcionários públicos e, convém acrescentar, todos os portugueses que sofreram nos seus salários, nas suas pensões, no seu emprego e nos seus impostos os efeitos da crise. Quinta, a acomodação no curto, médio e longo prazo dos encargos gerados por esta medida só seria possível com inevitáveis cortes no investimento e nos serviços públicos ou com significativos aumentos de impostos. Qualquer uma destas consequências compromete a governabilidade presente e condiciona de forma inadmissível a governação futura, em termos que só os cidadãos, só o eleitorado, têm legitimidade para poder determinar.
a aprovação em votação final global desta iniciativa constituirá uma ruptura irreparável com o compromisso de equilíbrio entre a devolução de rendimentos e direitos, com a consolidação das contas públicas e compromete a credibilidade internacional de Portugal. Ao Governo, cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e cumpre-nos também garantir a credibilidade externa do nosso país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão.